depois, como é que se deu, de fato, essa relação com o Gastão Gracie? Foi alguma coisa que o Gastão politicamente ajudou ele, alguma coisa em relação Brasil-Japão, como muita gente diz, e ele, como gratidão, ensinou o grande mestre Carlos. Enfim, conta um pouco para a gente sobre isso, né? Mitos e verdades em relação à vinda dele para o Brasil. Destrincha isso para a gente, Gustavo. Ele vai chegar então pelo sul, né? E ele vai subindo, né, em direção ao norte do Brasil. Então ele passa Porto Alegre, ele passa em São Paulo. Em São Paulo ele chega aí no interior, vai em Ribeirão Preto, vai para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele encontra uns caras que já sabiam jiu-jitsu, né? Porque tinham treinado com um cara chamado Sada Miyako, que chegou no Brasil em 1908. Então ele já encontra ali mais ou menos um núcleo de jiu-jitsu de um pessoal que treinava. Dá aulas ali para a polícia e tudo mais. É uma época que ele se encontra com o Mário Aleixo, que ele se interessa pela capoeira. Conta o Mário Aleixo que ele começa a ir na casa do Zé Maria, que é um professor de capoeira lá da época, que depois vai ter alguma interação com os Gracie mais tarde, na década de 30, né? E conta o Mário Aleixo que o Maeda vai o tempo todo lá, porque quer saber da capoeira, né? Talvez até porque fica conhecido, provavelmente ele ouviu falar dessa história na época, quando ele chegou, porque quando o Sada Miyako chega no Brasil, ele luta com capoeira, né? E aí tem essa coisa da diferença cultural, né? Que o Sada Miyako vai cumprimentar o adversário dele, capoeirista, o cara vem dar um chute na cara dele e ganha a luta quase imediatamente, né? E então o Maeda, ele chega no Brasil e se interessa pela capoeira, né? E não só no sentido de aprender, mas ele fica até um pouco receoso, eu acho. Existem alguns jornais da época que vão dizer que eles meio que não estão querendo lutar com os capoeiristas e tal, né? O que acontece? Ele, de certa maneira, aprendeu com o pessoal de caravana e tal do wrestling a fazer um sistema para chamar atenção mesmo para evento, que era você fazer desafio ao público e desafio a outros lutadores. Bom, só para não pular uma parte que é importante, talvez, para a gente conectar uns pontos aí. Como eu tinha falado lá atrás, naquele dojo, né, ele descobriu naquela época que ele precisava sempre de um intermediário para fechar essas lutas, né? E no Brasil não foi diferente. Então, o cara que começou a ajudar, vamos dizer, a trupe a se apresentar no Brasil foi um cara chamado Pascoal Segreto. E ele era um cara que, trouxe muita gente de luta aí, boxe, wrestling, tudo para o Brasil para se apresentar e tudo mais. E o Pascoal Segredo, a trupe do Maeda meio que vai caminhando junto com esses eventos do Pascoal Segredo, né? Na verdade, a família, o Pascoal Segredo ele não teve filhos, né? Mas ele cuidou de alguns sobrinhos como se fossem filhos, né? E, na verdade, essa história, ela basicamente dita a história do judô até 1970 quase, porque o Pascoal Segredo sobrinho, ele se tornou, que era um sobrinho dele que foi praticamente criado como filho, ele depois vira o presidente da Confederação Brasileira de Pugilismo, que a partir de 1941 controlava todos os esportes de luta no Brasil, fosse jiu-jitsu, judô, boxe, wrestling, qualquer coisa, né? E aí depois o Pascoal Segredo sobrinho lá na frente vai ser a partir de 54 com o primeiro campeonato brasileiro de judô, e a partir de tudo é um cara que vai controlar muita coisa do judô, né? Então desde o Maeda até criação da Confederação Brasileira de Judô, essa família aí está por trás de muita coisa, isso aí é outra história, né? Mas o Maeda, o Pascoal Segredo vira meio que o intermediário do Maeda para fazer essas lutas no Brasil. E ele vai seguindo junto com o cara, né? E cada lugar que ele vai passando, ele vai fazer uma coisa. No Rio de Janeiro, ele para conversar com o cônsul do Japão, tal. Ele meio que nota que tem que ter um pouco essa coisa de você fazer essa integração com a comunidade japonesa, que em 1908 já estava chegando em peso aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos ele falou, né, que no livro, que eles tinham até uma ideia de criar tipo uma associação japonesa de judô nos Estados Unidos, mas que não deu muito certo, porque enfim, eles não conseguiram juntar gente suficiente, gente interessada o suficiente. Mas no Brasil tinha estava começando, né, a chegar uma quantidade enorme de japoneses, né, por causa da imigração. E ele começa a subir, cada lugar que ele vai se apresentando, né, ele vai, vamos dizer, ficando mais conhecido, né? Em Pernambuco ali a gente já tem uma notícia ali de um cara que tornou-se aluno do Maeda, né, que foi o Bianor. O Bianor era um cara que ele tinha um ginásio, se não me engano chamava Ginásio Brasileiro, uma coisa assim, que era uma sala que ele tinha de exercício físico, tá? Um cara que já praticava exercício físico. Muitas vezes esse pessoal
jiu-jitsu gostava de encontrar esses caras que já eram relativamente bem preparados na luta, né? Porque era gente que já sabia muita coisa, então eles conseguiam preparar relativamente rápido o cara para, às vezes, até dar aula, né? O Biano, inclusive, faz parte das apresentações e tal. Mas, lembrei, o que eu tinha parado de falar é que a forma que eles usavam para chamar a atenção era essa. Eles botavam na frente do teatro, assim, ou de onde quer que seja que eles iam se apresentar, um anúncio dizendo, se você... Eram duas possibilidades. Uma era você ser um lutador que vencesse o Maeda, tá? Se você vencer lá o desafio, se você for um lutador mesmo e vencer, você ganha uma grana. Não vou lembrar agora o valor exato. A outra possibilidade era você ser um completo amador da plateia, lutar com o Maeda e sobreviver ele a 15 minutos. Então existiam essas duas estruturas de divulgação, né? E eles iam fazendo isso por tudo que é lugar. Inclusive tinha gente amador que já se inscrevia no dia anterior querendo lutar com ele no dia seguinte. E como é que funcionava essa estrutura? Eles já montavam alguma luta, algum evento principal, né? Às vezes era até o Maeda que ia lutar. Só que o Maeda fazia esses desafios antes. Se por acaso o Maeda se machucar, por qualquer motivo, torceu o tornozelo, o que quer que seja, eles iam lá e mudavam a luta principal, que era a última parte do evento. Então o evento, primeiro eles faziam uma apresentação sobre eles, chamavam o pessoal que ia fazer o desafio para fazer o desafio com eles. Depois eles faziam uma apresentação da série de defesa pessoal. Cara, se você pegar o livro do grande mestre Hélio Gracie com o Rório, cara, e pegar o índice das categorias de técnicas, pegar a apresentação de demonstração a ordem de apresentação de defesa pessoal do Maeda, cara, é muito parecido. A divisão das técnicas é muito parecida. E aí eles faziam essa apresentação de demonstração de defesa pessoal, depois eles falavam sobre as regras do judô, do jiu-jitsu, enfim. E aí tinha o evento principal. Aí podia ser o Satake contra o Maeda, podia ser o Okura contra um outro, enfim. Aí geralmente uma luta entre os japoneses. No Brasil a gente já vê uma mudança interessante, porque lá nos Estados Unidos, lá quando ele botou aquele anúncio naquele parque lá japonês, a regra que ele botava para o desafio era muito parecida com a da Kodokan ainda, né? Primeiro que as aulas dele nos Estados Unidos eram aulas de judô. Aulas de judô puro e simples. E no desafio, a regra era muito próxima do judô. Então, se você arremessar o adversário com a parte de trás dos dois ombros no chão, com as costas no chão, vale ponto. Se você segurar o cara no chão, vale ponto. Se você pegar numa chave, articular no estrangulamento, o cara tem que bater para poder valer, né, e tal. Quando ele chega no Brasil, já mudou a regra que ele apresenta. Então, uma diferença grande é a primeira apresentação dele. Nos Estados Unidos, quando a primeira vez que ele sai do Japão, ele começa fazendo apresentações de judô. Então, até a ordem da apresentação deles era Nage no Kata, depois Koshiki no Kata, depois Taiso no Kata, depois Kime no Kata. Judô, apresentação de judô. Depois o Kemi e tal, apresentação de judô normal. Então, no Brasil, eles faziam uma apresentação de defesa pessoal, e defesa pessoal para contextos ocidentais, e faziam essas lutas de desafio em regras que já não tinham mais a pontuação nem por segurar o cara no chão e nem por derrubar. Então, para você vencer, você tinha que basicamente finalizar o seu adversário. Então, muito provavelmente ele chegou a essa equação por causa dessas lutas todas que ele teve, né, ao redor do mundo. E tinha um outro detalhe, né? O lutador profissional que fosse lutar contra ele nesse desafio teria que vencer para poder ganhar o dinheiro, né? Então, quando ele bota mais formas de vitória, tem mais chance do cara vencer ele. Porque a obrigação do Maeda não era vencer a luta, era só não perder, contra o profissional. Já quando ele lutava contra um amador, ele tinha 15 minutos para vencer o cara. E qual era a melhor forma dele vencer sem que houvesse sombra de dúvidas de quem venceu a luta? Era ele finalizar o amador. Não tem como, mesmo que você não saiba muita coisa de luta, se alguém te pegar numa chave e o cara dar um berro lá, o cara desistir e tal, você entende o que aconteceu, né? Assim como se derrubar também, né? Às vezes tem casos, né, naquela época, de derrubar o adversário e ele acabar desistindo, apagando, enfim. E aí ele vai chegar em Belém, se eu não me engano, ele vai chegar em Belém em início de 1916, eu acho. Por aí. Início de 1916, eu acho. E nessa época aí,
o intermediário dele para quando ele se fixa em Belém, tem uma época que ele chega em Belém, sai de Belém, volta para Belém, enfim. E tem algumas lutas ali que ele faz pela região ali norte do país, que aí já não é mais o Pascoal Segredo, que é esse intermediário dele para lutas, para os eventos ali, se eu não me engano. Ele começa a participar de eventos de um circo, American Circus, que era um circo que eu não lembro se era o único ou se era um dos proprietários, mas o Gastão Grace era o proprietário desse circo, que fazia esses eventos assim, mais num estilo parecido com o do Pascoal Segredo. Inclusive, ele tinha alguns atletas ali que lutavam também, tipo o Alfredo Leconte, que chegou a lutar com o Maeda e tal. Então é nessa época aí, né, por toda a história que a gente conhece, que o Gastão Gracie vai conhecer o Maeda. O Maeda em Belém ele fica bem conhecido tal, e é um lugar que ele acaba resolvendo se fixar, né, em Belém do Pará. Ele dá aula no Paysandu, no Esporte Clube. É Esporte Clube ou Futebol Clube? Agora não sei. Não é o Paysandu, né? E, inclusive, é bem próximo, se não me engano, da época de fundação do clube lá. Ele começa a dar aula no Paysandu, ele começa a dar aula em outros lugares e tal. E ele fica em Belém, ele não fica direto até ele morrer, ele fica em Belém até 1921, ele fica lá. Em 1921 ele vai sair de novo do Brasil, né? É interessante que em 1921 a gente tem uma luta no jornal, que é a luta do Donato Pires dos Reis contra um Oscar Gracie, né? Então é muito provável que ali Oscar Gracie na verdade seja Carlos Gracie. Quem está acostumado a mexer com um jornal velho sabe que eles erram muito o nome das pessoas, assim, antigamente. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu estava olhando alguns jornais do primeiro campeonato brasileiro de judô, se não me engano. O vencedor na época foi Masayoshi Kawakami, japonês. Um dos jornais, eles chamam ele de Cavalcante. Então, se a gente não tomar um cuidado com essas coisas, eu acharia que é um brasileiro, se eu lesse só o jornal do Cavalcante, né? Então é assim, cara, muitas vezes eles erravam os nomes das pessoas. Uma das coisas que vai levar a crer, primeiro que é Oscar Gracie. Quem é Oscar Gracie que não fosse aluno do Maeda, né? Muito provável que fosse o Carlos Gracie. Ou algum outro irmão. Mas o adversário dele, né, que é o Donato Pires, que é um amigo do Carlos, que vai ir uma vaga para ele de professor de jiu-jitsu em Minas, que é o cara que vai abrir com ele em 1930 a academia de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, né, um cara próximo dele. Depois eles brigam, mas era um cara que era próximo dele, que ele conheceu, né, no jiu-jitsu. Então, é muito provável ali que fosse o Carlos Gracie. Sendo o Carlos Gracie, se o Gastão conheceu o Maeda ali em 1916, a gente teria aí, se já desde esse princípio, até porque o Maeda estava dando aula no Paysandu, tinha bastante gente querendo treinar com ele nessa época, a gente teria mais ou menos aí de 16 até 21, mais ou menos, a possibilidade do Carlos estar aprendendo com o Maeda. Em 21, o Maeda sai do Brasil, vai para disputar um mundial de jiu-jitsu, eles chamam de mundial de jiu-jitsu, na época não existia mundial de verdade, né? Tinha um monte de mundial por aí, né? Mas ele vai para Cuba disputar um mundial de jiu-jitsu, que as matérias na época, principalmente as do Brasil, né? Dizem que ele venceu, mas 21 é quando todos esses membros da trupe do Maeda vão embora do Brasil, todos. Inclusive o Maeda sai em 21, mas ele volta em 22. Ele é o único que volta em 22. Então o Okura, por exemplo, que era da trupe do Maeda, ele vai para o México. O Matsura vai para os Estados Unidos. O Matsura, que era da trupe do Maeda aqui no Brasil, ele é um dos fundadores da Associação de Faixas Pretas de Judô de Los Angeles, que é uma das associações que depois vai dar origem a uma das federações dos Estados Unidos, que vai, no final, se transformar na atual Federação de Judô dos Estados Unidos. Né? Tem até foto dele com o Jigoro Kano, depois o Jigoro Kano foi lá para Los Angeles e tal, tem o Matsura lá com o Jigoro Kano. O Satake volta para o Japão, depois ele vai para o México, provavelmente ele vai encontrar com o Okura lá, porque no Japão as coisas não dão muito certo para ele vai para o México, depois ele vem para o Brasil de novo, daí depois ele volta para o Japão e ele acaba falecendo no Japão, o Satake. Mas o Maeda volta em 22. A última luta mesmo dele no Brasil, se não me engano, foi em 21. Depois ele tem esse torneio em Cuba. E aí, a partir de 22, ele para de lutar. Ele chega no final de 22 e a família Gracie vai, se não me engano, em 1922 vai para o Rio de Janeiro. Né? Então ali, de certa maneira, separa ali, né, o
O Maeda e os irmãos Gracie ali, né? E aí o Maeda 22, ele, enfim, volta para Belém, tá morando lá, ele é um cara bem conectado com as pessoas da cidade e tal, conhece alguns personagens importantes ali da cidade. E alguns anos depois começa a surgir a possibilidade de um projeto de migração planejada para o Brasil, do governo, misturado com empresas japonesas e tal. E o Maeda, por ser um cara que conhece bem ali a região e tal, acabam chegando o nome dele e chamam ele para esse projeto. Né, um projeto, o Maeda, como eu conheci o governador, o Dionísio Bentes, e o Dionísio Bentes já está numa coisa de doar umas partes boas de terra ali no Pará para grandes projetos. O Maeda faz a intermediação, né, com alguns os caras desse projeto lá do Japão, e consegue essa possibilidade aí, essa intenção de doação de terras, uma porção boa de terras ali, que vai virar a colônia de Tomé Açu. Acho que até tem outros pedaços de terra também nesse contrato. Só que tinha um detalhe, né? Para que essas terras fossem doadas, essas terras só podiam ser doadas para um brasileiro. Não podia, na época, né? Questão legal, não podia ter essas terras serem doadas para um estrangeiro. E aí, em 1926, final de 1926, o Maeda ele pede a naturalização brasileira. Esse processo ele demora um pouco, até tem a documentação desse processo do Maeda de naturalização, pedem um monte de coisa para ele, certificado de bons antecedentes, residência fixa, um monte de coisa. E esse processo ele demora até 1930. Mas as empresas que vão controlar esse projeto de migração já passam a existir antes. E aí o Maeda vira diretor da Companhia Nipônica de Plantações S.A. E aí é quando ele consegue um dinheiro bacana, assim, né? E aí, em 1930, ele recebe aí efetivamente o título, né, a naturalização dele como brasileiro, recebe essas terras, né? O Satake, ao que tudo indica, o Satake também nessa época volta para um projeto, mais ou menos o mesmo projeto, para receber outras terras, né, no nome dele também, se naturalizar, receber terras no nome dele, assim como o Maeda. É possível que o Maeda tenha botado ele nessa também, só que o Satake parece que as coisas não dão tão certo. O Maeda recebe essas terras, 1930. Essa é uma história bem interessante, cara, que eu descobri que não tem tanto tempo. Em 1930, o Maeda ele tenta doar uma parte dessas terras para Kodokan. Então ele manda, né, vem um dos caras ali da empresa tal no Brasil, ele dá uma carta de intenção de doação de terras lá no Pará para ser entregues para o Jigoro Kano, lá no Japão. E aí o Jigoro Kano recebe essa carta de intenção. Isso tem uma matéria em japonês que saiu lá no jornal lá do Japão, contando isso na época, né? E o Jigoro Kano fala assim, que o Maeda é um dos seus melhores discípulos e tal, que ele vai olhar com carinho essa oferta e tudo mais, e que ele vai dar uma resposta, mas que ele está interessado. E qual era a ideia? A ideia toda, no final das contas, era que fosse criada, vamos dizer assim, uma filial ou um espaço de judô, vamos dizer assim, não é controlado, né, mas gerenciado de alguma maneira pela Kodokan no Brasil, né? E ali em 29, mais ou menos, é porque a gente acabou não falando muito dos alunos dele, né, mas o principal aluno dele em Belém era o Jacinto Sampaio Ferro, que era o auxiliar dele, e inclusive quando ele viaja, né, acaba assumindo, né, a função de professor ali para ele, efetivamente. E em 29 o Jacinto morre. Só que nesse grupo de japoneses que chegam para essa imigração planejada que o Maeda está envolvido, chegam vários caras que depois vão se tornar importantes aí no judô brasileiro. Por exemplo, Tokuzo Terazaki, o Katsutoshi Naito, e um desses praticantes de judô que chegam nesse grupo, né, que vem de pessoas, vamos dizer, especializadas, alguns recém-formados e tudo mais. Um deles é o Takeo Yano. E aí o Takeo Yano busca o Maeda para pedir uma ajuda, o Maeda dá uma ajuda para ele, porque ele não...
o Yano, ele chega no Brasil e ele não gosta daquilo ali de trabalhar com agricultura e tal, ele vê que não é muito a praia dele, ele conhece a história, fica conhecendo, ou já conhecia, enfim, a história do Maeda, procura o Maeda para o Maeda poder ajudar ele, né, a seguir essa carreira, né, que o Maeda tinha. E ele começa a dar aula junto com o Maeda, né, ali em Belém, né, tem algumas pessoas como o Capitão Souto, que vai nessa época para lá, e o Yano está dando aula, e aí o Yano vai vir para o Rio de Janeiro só em 34, que aí ele vai entrar para aquela tem uma vaga de instrutor de jiu-jitsu na Marinha, né? Inclusive, vamos dizer assim, o adversário dele ali para a vaga era o Carlos Grace. O Takeo Yano acaba conseguindo a vaga, e aí é quando ele vai para o Rio de Janeiro. E aí, assim, basicamente, a partir daí, o Maeda ele vai trabalhar com essa coisa da imigração, ele lança um livro sobre judô, ele chega a ser convidado para ser um ali dos membros diretores ali de uma associação de faixas pretas em São Paulo, Associação de Faixas Pretas de Judô, né, que já na época já tinha uma federação bem grande de judô aqui em São Paulo, que acaba em 41 sendo obrigada a ser a dissolução acaba sendo dessa federação acaba sendo feita por obrigação, por imposição do governo brasileiro, né, porque o Brasil corta as relações com o Japão e tal, mas é uma federação que nessa época já está bem grande, e aí um dos caras dessa federação, que chama Tatsuo Okochi, que era na época, os dois mais graduados da Kodokan no Brasil na época era o Maeda e o Okochi. E aí convidam o Maeda era se não me engano, era um dan acima do Okochi, acho que o Maeda era 7º dan e o Okochi 6º dan, algo assim. E aí eles convidam o Maeda para vir para São Paulo para fazer, enfim, para, né, de alguma maneira fazer parte desse projeto aí da Associação de Faixas Pretas de Judô da Kodokan, né, ligada diretamente à Kodokan. E só que ele acaba não vindo, né? A distância é grande. O Maeda, depois de uma certa época, ele não sai muito mais de lá. Ele vem algumas vezes até para o Rio de Janeiro na época desse projeto aí, mas ele não sai mais tanto de lá. Em 39, quando o Kotani vem para o Brasil, ele fala que queria encontrar o Maeda, mas como ele não vai até o Pará, então o Maeda também não vem aqui para encontrar com ele. Eu acho que deu para fazer o fechamento, né? Porque da história, porque o Maeda ele vai falecer em 41, se não me engano.